Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, paz e que o amor seja perene em seu caminhar. Agradeço a você pela sua participação aqui no canal e vamos que vamos. Hoje, nosso tema dentro da história do Brasil, século XX, durante a Era Vargas, é a Aliança Nacional Libertadora, conhecida como ANL. Segundo Pandolfi, a Aliança Nacional Libertadora foi uma organização política, social e ideológica criada pelo Partido Comunista Brasileiro em 1935. A instituição surge de um grupo de intelectuais e militares de cunho socialista, bolchevista, anarquistas e alguns simplesmente pela sua não aceitação ao governo de Getúlio Vargas. Assim passaram a elaborar um conjunto de doutrinas que serviu como base para a luta contra o fascismo, o imperialismo e o integralismo, que tinha muita ligação com o então presidente Getúlio de Ornelas Vargas. Conforme Couto, a partir de 1934, um pequeno número de intelectuais e militares, entre os quais Francisco Mangabeira, Manuel Venâncio, Moise Rolim, Carlos da Costa e Apaício Torelli, começou a promover algumas reuniões no Rio de Janeiro, tendo o propósito de criar uma organização política para dar suporte às lutas que se travavam pelo Brasil afora. Claro, essas lutas de cunho de esquerda, de cunho socialista. O programa básico da organização, ou da ANL, tinha alguns pontos bem propícios, como, por exemplo, a suspensão da dívida externa, ou seja, o não pagamento, a nacionalização das empresas estrangeiras, ou seja, a política estatal, a reforma agrária e a proteção tanto aos pequenos como aos médios proprietários, além de uma Constituição que garantisse um governo popular. Diante da crise econômica do governo Vargas, da crise política, da crise institucional, cresceram as adesões importantes no contexto, ou seja, no interior da Aliança Nacional Libertadora. Assim, Miguel Costa, Maurício de Lacerda, Bastos e outros vão filiar à instituição. Com isso, a Aliança Nacional Libertadora ganhou força e campo na luta da esquerda brasileira. Segundo a história, a entidade promovia comício, manifestações, greves, ou seja, atuava prontamente em cidades e também na luta camponesa, além de ter alguns instrumentos que divulgavam a questão ideológica. 2 jornais diários. Segundo Pinheiro, em abril de 1935, Luiz Carlos Prestes voltou ao Brasil, pois ele estava na União Soviética. Voltou com a incumbência, segundo a primeira Internacional Comunista, de promover um levante armado que instaurasse no país um governo revolucionário, um governo nacional revolucionário. À medida que a Aliança Nacional Libertadora crescia e aumentava também a tensão política no país. No dia 5 de julho, a instituição promoveu grandes manifestações públicas para comemorar o aniversário dos levantes do movimento tenentista, principalmente o de 22 e o de 24. Nessa ocasião, contra a vontade dos dirigentes, foi lido um manifesto de Prestes, propondo a derrubada do governo de Vargas e exigindo que todo o poder se desse à Aliança Nacional Libertadora. Com isso, a reação de Vargas vai ser imediata, com
Aproveitando esse momento, baseado na Lei de Segurança Nacional, Vargas vai ordenar o fechamento da organização. Enfim, na ilegalidade, a Aliança Nacional Libertadora não podia mais realizar comício e nem manifestação pública. Assim, perdeu o contato com a massa popular, perdeu o poder de organização. Com isso, ganharam então força em seu interior membros do Partido Comunista e membros do tenentismo, disposto a dar um golpe de Estado em Getúlio Vargas. Nesse contexto, organizar a chamada Intentona Comunista, que estourou em 1935, em Natal, em Recife e no Rio de Janeiro, que, segundo alguns analistas, foi um fiasco tanto na organização como no processo. Desse modo, o governo federal não teve dificuldade para dominar a situação, iniciando assim uma intensa repressão contra os mais variados grupos da esquerda e que atuava na Aliança Nacional Libertadora. É isso aí, faz parte da história. Dê um joinha e tchau.